mesmo sentido do campo elétrico. Por quê? Porque a carga de prova positiva ela sempre vai sair de um potencial maior, olha aqui, potencial em A 800, para um potencial menor, potencial em B 500 volts. Esse vai ser o movimento da carga de prova positiva. Ela sempre vai se deslocar de um potencial maior para um potencial menor. Certo, gente? Não esquece desse detalhe. Isso para as cargas de prova positivas, tá? Assim, uma observação aqui importante, olha. Observação aqui importante, ó. Quando a carga geradora do campo elétrico for positiva, tá aqui, ó. Carga geradora positiva, certo? Se a carga geradora é positiva, o potencial é positivo. Olha aqui, ó. Potencial no ponto A 800 volts é positivo, potencial. Potencial no ponto B também é positivo. Se essa carga Q maiúsculo aqui, ó, essa placa aqui fosse uma carga negativa, aí eu teria aqui potencial a menos, eu teria aqui no lugar do 800 volts positivo, eu teria um menos aqui. E no lugar de 500 volts, eu teria menos 500 volts, certo? Mas isso aí seria no caso de potencial gerado por uma carga geradora negativa. Deixa eu apagar aqui esse menos. Certo, vamos continuar. Agora aqui, olha, se eu colocar aqui, ó, uma carga de prova negativa, observa que o sentido de movimentação dela já muda. Por quê? Porque ela sai de um potencial menor e vai para um potencial maior. É diferente da carga positiva, tá? Agora observa, gente, que mudou aqui o sinal da carga geradora, da carga fixa, ó. A carga fixa agora, ela é uma carga negativa. E aí, o campo elétrico gerado por ela é um campo elétrico de aproximação. Olha só o sentido aqui do vetor campo elétrico, ó. É de aproximação, certo? É de aproximação. Se eu jogo, e só lembrando, que o potencial, ele vai diminuindo no mesmo sentido do campo elétrico. Quer dizer, o potencial mais próximo aqui da carga, ele vai ser menor, tá? O potencial menor, e aqui eu tenho potencial maior, certo? Isso aqui para o potencial, que é representado pela letra V, certo? Olha aqui, os números estão indicando isso muito bem, ó. Aqui eu tenho o ponto A, certo? Nesse ponto A, qual é o potencial no ponto A? Potencial no ponto A, menos 800 volts. Por que aparece esse menos aqui, gente? Porque a carga que está gerando o campo é uma carga negativa. E o potencial, então, nesse campo elétrico vai ser um potencial negativo. No entorno dessa placa negativa aqui, olha, vai ser produzido vários potenciais, vão ser produzidos vários potenciais e todos eles serão negativos, tá? Então no ponto A eu tenho menos 800 volts e no ponto B eu tenho um potencial de menos 500 volts. Tá, ó, que é a observação aqui em cima, olha. Quando a carga geradora do campo elétrico é positiva, o potencial é positivo. E quando ela é negativa, o potencial é negativo. Certo? E aí o movimento da carga de prova, ele vai sempre do potencial maior para o potencial menor. Por isso que a carga vai se deslocar aqui, ó, do ponto B para o ponto A. Certo? A força vai ser nesse sentido aí. Aí, continuando com uma placa negativa, eu vou perceber agora que a carga de prova positiva, ela vai de um potencial menor, certo? Olha aí, o potencial no ponto A é menos 800, ela vai do potencial menor para o potencial maior, tá?
Gente, só lembrando aqui, viu, que o menos 800 ele é menor do que o menos 500, tá? Não esquece disso. Então a carga negativa, ela vai se deslocar do potencial menor para o potencial maior, certo? Vai ser isso que vai acontecer em relação às cargas de prova negativas. Relações matemáticas aqui importantes da gente saber. Olha aqui, ó. Nós já sabemos que para calcular o potencial elétrico, basta nós dividirmos aqui a energia potencial pela carga de prova, certo? Aí eu tenho aqui uma figura representando a situação. Olha. A figurinha aqui indicando uma carga geradora positiva. Aqui tem o potencial A e o potencial B. O campo gerado aqui é um campo elétrico de afastamento, certo? E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Para calcular esse potencial, eu já sei que basta eu dividir a energia potencial pela carga, certo? E aí, gente, aí o que acontece? Eu sei que a energia potencial, então, nesse caso, olha, se eu fizer aqui extremos e meios, certo? Eu fazendo aqui extremos e meios, a energia potencial vai ser igual à carga, né? Energia potencial vezes 1 aqui subtendido. Energia potencial vezes 1, energia potencial. Carga vezes o potencial, carga vezes o potencial, certo? Vou fazer aqui algumas manipulações aqui. Aí o que vai acontecer, gente? Olha, eu também sei, lá no início nós vimos que para calcular a energia potencial, eu uso essa equação aqui também, olha. Porque essa energia potencial ela depende do meio, depende da carga geradora e depende da carga de prova, bem como da distância entre as cargas, certo? Energia potencial. Agora o que ocorre? Nós vamos dizer o seguinte, ó. Essa equação aqui, nós vamos igualar ela a essa. Tá? Por quê? Porque ambas estão falando de energia potencial. Energia potencial aqui, ó. Energia potencial é igual a Q vezes V. E aqui eu estou dizendo também que a energia potencial pode ser calculada como? Constante vezes a carga geradora vezes a carga de prova dividido pela distância. Eu vou igualar isso daí, tá? Igualando, ó, vai ficar assim, ó. Q vezes V é igual a constante vezes a carga geradora vezes a carga de prova dividido pela distância. Cortou aqui a carga de prova, sobrou para nós o quê? Sobrou para nós aqui, olha, o volt, tá aqui o volt, né, que é o potencial, que vai ser igual a quem? A constante, vezes a carga geradora, dividido pela distância, certo? Então, você vai ter essa relação aqui, tá? E aí, nós vamos perceber que o potencial elétrico, ele vai depender de quem? Na verdade, ele vai depender apenas da carga que gera o campo, que é o Q maiúsculo. Vai depender do meio, que é representado aqui pela constante. E vai depender da distância do ponto onde a carga está, a carga de prova, até a carga fonte. Tá? O que é que isso significa? Significa, gente, que eu não preciso saber o valor da carga de prova, tá? Tá aqui, ó. Eu não preciso saber do valor da carga de prova para mim poder calcular o valor do potencial elétrico. Basta eu saber quem? Basta eu saber o valor da carga que gera o campo, da constante, que a gente já sabe, e da distância, tá? Esse aqui é só o alfabeto. Olha aqui uma figura aqui, representar isso. Trabalho e diferença de potencial elétrico. Isso aqui nós já sabemos. Para me calcular o trabalho para deslocar a carga do ponto A ao ponto B,
eu vou fazer isso através da diferença entre a energia, aqui gente é um P, viu? Energia potencial elétrica e energia no ponto A e energia potencial elétrica no ponto B. Tá? A figurinha aqui está mostrando, olha. Vamos analisar aqui essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, de cara, você observa que tem uma carga de prova positiva no ponto A, certo? E aí essa carga de prova ela vai ser deslocada do ponto A até o ponto B. E ambos estão a uma distância D, certo? A distância do ponto A ao ponto B é a distância D. A carga de prova que observa que ela é positiva, tem o sentido aqui da força elétrica. Observa que essas linhas aqui, gente, elas estão indicando, olha, essas linhas na cor mais escura estão indicando o sentido do vetor campo elétrico, tá? Está indicando o sentido do vetor campo elétrico. E é como se eu tivesse, na verdade, aqui, olha, aquela placa, desse lado aqui é como se eu tivesse uma placa positiva, tá bom? A placa positiva, ela produz um campo de afastamento, beleza? Produz um campo de afastamento, tá? E aí eu tenho o seguinte, ó, no ponto A, esse ponto A, ele está sobre uma linha que indica um potencial A, e o ponto B está numa linha que indica um potencial B, certo? Qualquer ponto sobre essa linha aqui, olha, esse tracejado aqui, qualquer ponto sobre esse tracejado, ele vai ter sempre o mesmo valor de potencial, tá? Beleza? A mesma coisa vale para esse outro tracejado aqui, ó. Vamos lá. O que vinha a ser essa diferença de potencial elétrico? A diferença de potencial, gente, lembre-se o seguinte, o que é diferença? Diferença, na verdade, é uma subtração. Quando você faz uma subtração, você está calculando a diferença, tá? Foi o que a gente fez aqui, ó, para calcular o trabalho para deslocar a carga do ponto A ao ponto B. Nós calculamos uma diferença, tá? A diferença entre a energia potencial elétrica em A menos, o menos indicando a diferença, menos a energia potencial elétrica no ponto B, certo? Então, a diferença de potencial elétrico é como se fosse uma subtração, tá? É como se você fosse fazer uma subtração, tá? Vamos ver aqui como é que fica essa questão da diferença de potencial elétrico e do trabalho. Olha, se eu pegar essa primeira equação aqui e dividir todos os membros aqui pela carga de prova, que é o Q, o que vai sobrar para mim aqui? Olha, dividir tudo por Q, tá? Quando eu faço isso, gente, se eu dividir aqui o primeiro membro de uma equação por um número, aqui está o primeiro membro, dividir por Q, e eu pegar o segundo membro também e dividir por esse mesmo número, eu vou ter uma igualdade. Não vai ter mudança nenhuma no resultado final dessa expressão aí, dessa equação, certo? Então, eu dividi tudo por Q. Aí, o que vai acontecer? Ó, só um minutinho, deixa eu apagar aqui apagar esse detalhezinho aqui. Ficou legal. Então, o que sobrou aqui pra gente, ó? Quando eu fiz essa divisão, a divisão aqui de todos os membros aqui por Q, vai aparecer para mim o seguinte, olha. Energia potencial elétrica no ponto A dividido por Q. Quando eu faço essa divisão, eu vou encontrar quem? O potencial no ponto A. Tá? Lembra lá que o potencial, como é que calcula o potencial? Potencial é igual energia potencial elétrica, certo? Dividido pela carga de prova. É isso que está acontecendo aqui, ó. Estou dividindo aqui a energia potencial elétrica no ponto A pela carga de prova. Ou seja, eu vou encontrar aqui o potencial A. E nesse outro termo aqui eu vou encontrar o potencial B.
certo? Substituindo vai ficar assim, ó.